vamos para mais um conteúdo desse canal. E dessa vez falando sobre mudança e como o fato da gente mudar acaba impactando nas nossas relações. E toda vez que a gente muda algo na nossa vida, algumas pessoas acabam indo embora, algumas pessoas acabam saindo da nossa vida. E essa semana, aquela influenciadora Thaís Carla, que foi bailarina ali num clipe da Anitta, que ganhou bastante visibilidade por ser uma bailarina gorda, né? Que não é o perfil padrão do que as pessoas estão acostumadas a ver. Por muito tempo, ela defendeu sobre essa questão do amor próprio, sempre apareceu de biquíni, sempre apareceu ali com o corpo dela. E depois de algum tempo, ela decidiu fazer ali a cirurgia bariátrica, decidiu emagrecer e cuidar da saúde, enfim. Com certeza, os pensamentos dela mudaram, né? Enfim, a forma de pensar muda, porque quando a nossa forma de pensar muda, a gente acaba mudando os nossos comportamentos, porque primeiro a mudança acontece na mente, né? Acontece na nossa cabeça. E, enfim, ela tinha um casamento ali de 11 anos, e com um homem que estava sempre ali do lado dela. Eles têm 2 filhas e tem toda uma história, tem toda uma jornada juntos. E essa semana, quando ela anunciou ali a separação, quando ela anunciou que o casamento tinha chegado ao fim, né? Eles anunciaram. Algumas pessoas falaram: agora que tá emagrecendo, não quer mais o cara, né? Enquanto tava ali em obesidade, o cara servia para assumir, servia para estar do lado. E é muito louco, porque a gente nem sabe direito quem deixou quem, ou se isso foi um acordo em comum dos dois, né? Mas o fato é que quando a gente muda algo na nossa vida, e quando essa mudança ela é muito profunda, algumas pessoas, alguns lugares, algumas situações acabam ficando para trás. E também tinha muita gente no comentário falando isso, né? A maioria das pessoas que emagrece acabam se separando. E isso muitas vezes acontece porque o próprio marido, que antes ajudava essa mulher, era como se ele tivesse salvado aquela mulher obesa, salvado aquela mulher gorda, no caso. E aí agora que essa mulher, ela tá indo para um lugar que não é mais um lugar que ela precisa ser salva, esse homem, ele não sabe lidar com essa mulher empoderada, com essa mulher independente, essa mulher que agora ela é aceita, um pouco mais aceita pela sociedade, porque acaba emagrecendo, a sociedade acaba também pegando mais leve quando as pessoas emagrecem, e aí ele fica sem entender qual é o meu papel aqui agora. Então, uma coisa que eu percebo dentro desses meus processos de mudança é que esses afastamentos dentro das relações acontecem muitas vezes por conta de uma insegurança, do tipo assim, eu sei lidar com essa pessoa desse jeito. Só que agora que ela mudou, me assusta um pouco saber como que ela vai agir. Eu não tenho mais controle sobre ela, porque agora ela é diferente, porque agora ela tá diferente. E aí eu tava refletindo sobre isso, eu não acho que, agora... E aí tem um outro ponto também que a Paola trouxe, que eu achei bem interessante sobre esse assunto. A mulher, quando ela tá ali em obesidade, muitas vezes ela tem ali uma insegurança, uma falta de amor próprio, e em algum nível ela sente que não pode escolher. Então, ela tá com a autoestima tão baixa ali, por mais que ela falasse também de amor próprio e tal, a Thaís, que quando ela começa a emagrecer e ela diz, nossa, eu consigo emagrecer, é como se ela dissesse, se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo fazer muitas outras coisas. E isso acaba gerando uma independência, e essa independência muitas vezes também acaba incomodando. E tudo isso, né, trazendo essa pauta da separação de um casamento de 11 anos para dizer que quando a gente decide mudar, algumas pessoas vão sair da nossa vida. E faz parte do processo de mudar algumas pessoas ficarem para trás. E eu acho que muitas pessoas têm medo da mudança justamente por conta dessas pessoas que ficam para trás. Esses dias no último vlog, teve uma seguidora que falou que ela se conectava muito comigo, mas que eu tinha mudado.
e que ela sentia que eu estava diferente e que ela só me assistia por hábito, porque ela tinha um hábito de consumir os meus vídeos. E eu falei para ela que eu vou mudar muito ainda. Inclusive agora eu estou passando por um processo muito intenso de mudança interna. Inclusive eu precisava desse tempo para poder integrar tudo, todas as consciências que eu estava vivendo aqui dentro da minha vida, enfim. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer muito ainda nessa vida, enquanto eu estiver viva, é mudar. Porque para mim, que gosto de ler, de aprender, de estudar, não faz sentido algum você aprender algo para você continuar a mesma para sempre. Tipo, essa semana eu comprei esse livro de vinhos aqui. Não faz sentido eu ler esse livro, eu aprender um pouco mais sobre vinho e eu continuar fazendo as mesmas escolhas de vinho. E eu continuar fazendo, comprando os mesmos vinhos, tomando o vinho do mesmo jeito. Então, eu, Dani, sou uma pessoa que eu busco informação e terapia, e eu acho que a gente é assim, é meio contraditório, porque quando alguém muda, a gente se incomoda. Só que todo mundo, em algum aspecto, tem algo que deseja mudar nesse exato momento da vida. Ou quer ser uma pessoa que tem mais dinheiro e acha que o dinheiro vai vir assim sem ela mudar nada. Alguém que quer ou aprender a se vestir melhor, ou alguém que quer se sentir mais amada dentro de um relacionamento. Só que quando a gente se depara com a mudança das pessoas, a gente se assusta, a gente se incomoda. Então, todas as terapias que eu já fiz para curar a minha carência foi justamente para quando eu entrasse dentro de um relacionamento, eu pudesse respeitar os meus combinados comigo, os meus filtros e não aceitar coisas que a Dani carente aceitava. Isso é uma mudança. Então, a gente muda para melhorar. A gente muda para expandir, a gente muda para evoluir. E quando a gente faz terapia, e quando a gente lê um livro, e quando a gente compra o conhecimento de alguém num curso, é justamente para a gente aprender a tomar decisões diferentes. E tomar decisões diferentes é mudar. Então, quando a gente muda, muitas pessoas não sabem lidar com as nossas mudanças, muitas pessoas começam a se sentir meio que água e óleo, começa a não se misturar mais. E hoje eu já aceitei que faz parte do processo. Toda vez que a gente muda, algumas pessoas vão sair da nossa vida, alguns lugares vão sair da nossa vida. Mudar é uma mudança de identidade. Na medida que você começa a fazer mais dinheiro, você muda a sua identidade, porque você muda os lugares que você pode frequentar, você muda as lojas que você tem acesso. E algumas pessoas evitam, inclusive, de prosperar porque elas têm esse medo dessa nova identidade. Puxa, agora eu sou diferente daquele grupo que sempre me amou fazendo tudo desse jeito. Como que vai ser me apresentar agora uma nova versão minha que tem acesso a outras coisas? Nossa, como que eu vou me apresentar para o meu grupo agora que eu escolhi cuidar da minha saúde, que eu escolhi ir para academia, que eu escolhi ter um corpo legal? Como que as minhas outras amigas vão se sentir se eu tiver esse corpo que eu quero tanto cultivar? Então, às vezes, por medo de como as pessoas vão se sentir com a nossa mudança, a gente acaba, evitando de mudar, evita aí de fazer novas escolhas. Mas lá no fundo, todo mundo quer mudar. E a mudança, crescer, sempre envolve deixar algumas coisas para trás. Então, quando a gente está na escola, tem um grupo de amigos que a gente ama e que a gente adora. E quando você vai para a próxima série, porque você foi aprovada e alguns dos seus amigos não foram, você precisa continuar. Você precisa seguir, e ali na frente você vai ter outros amigos, você vai aprender novas coisas e assim por diante. E muitas vezes a gente vai ter pessoas na nossa vida que elas vão deslanchar e elas vão para frente, vão crescer e a gente não está pronto ainda e essas pessoas vão ir lá, elas vão encontrar outras pessoas e vão viver outras coisas. E eu acho que a gente poderia normalizar essas mudanças que acontecem também do lado de fora, nas relações, nos lugares que a gente frequenta, nos ambientes, no próprio guarda-roupa, porque quando a gente muda algo na nossa identidade,
a gente muda também o nosso guarda-roupa. Então, antes da maternidade, eu usava escarpão, eu usava salto alto, eu usava blusa de renda. Depois da maternidade, ficou quase impossível a minha nova identidade, que andava de ônibus, porque no início eu não tinha carro. Eu tive carro depois de um tempo com elas pequenas, mas no início ali eu não tinha carro, né? Então, como que anda de ônibus com bolsa de maternidade, com salto alto? Então, na medida que a gente vai mudando a nossa identidade, a gente vai mudando o nosso guarda-roupa, a gente vai mudando a nossa casa, a gente vai mudando as conversas que a gente gosta de ter, a gente vai mudando os lugares que a gente frequenta. Então, a Dani, que ia para balada e que o dinheiro ia para o cigarro, que ia para uma festa fantasia, começou a ir para comprar tip-top, fralda, leite, mamadeira, bichinho, moblezinho para criança. Então, a gente muda e a gente precisa mudar o tempo inteiro, porque se a vida vai passando e a gente não mudar os nossos comportamentos, a gente está indo contra a natureza da vida, que é mudar. E mudar sempre envolve desapegar de algumas coisas, até as próprias árvores. Quando chega no inverno, que é o tempo que a gente está agora, e eu estou aqui me despedindo de algumas folhas que eu já fui um dia e que já me fizeram florescer, as árvores, elas se despedem das suas folhas, elas secam até o último para poder renascer e florir de novo com folhas novas. E na vida, eu acho que esse processo de mudança é exatamente assim. De tempos em tempos, a gente vai precisar se despedir de alguns círculos de amizades, porque nós já não somos boas companhias também para aquelas pessoas. A nossa mentalidade, às vezes, faz com que aquela pessoa fique mais limitada, e vice-versa, né? O contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente precisa aceitar. Esses dias eu vi um vídeo da Patrícia Ramos que ela disse: eu demorei para aceitar que eu não era mais uma mulher pobre, né? De que eu sou uma mulher rica e que eu posso viver outras coisas e eu preciso ter essa permissão para viver outras coisas. Mas às vezes a gente não acompanha, né? Então, quando a gente cresce, a gente deixa mamadeira, a gente deixa colo de mãe, a gente deixa a casa dos pais, porque crescer envolve deixar algumas coisas para trás. E às vezes isso acaba respingando sim nas relações. E dá medo, dá muito medo. Esses dias eu vi um casal que eles construíram toda a audiência pautado no coitadismo. Então, eles sempre iam para as redes sociais reclamar que estavam sem dinheiro, que tudo era muito difícil para eles e tal. E eles sempre falando muito, né, da dificuldade, enfim, vivendo coisas boas, mas sempre justificando com muito sacrifício. E eles receberam um exposit de uma amiga, que ela foi expor a amiga primeiro, e aí a amiga acabou contando a verdade sobre a casa que ela tinha vendido para essa outra pessoa, que era amiga dela, e que vendeu uma casa de não sei quantos milhões, e disse: amiga, paga como for melhor para você, e tal. E aí essa moça que sempre chora nos stories, ela vende 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês como afiliada da Shein. Só que ela pegou e mandou um áudio dizendo: eu não posso mostrar isso para os meus seguidores, porque eu construí a minha audiência pautada em narrativas de dificuldade. Como que eu posso falar que eu ganho tanto dinheiro assim? Por quê? E por que ela não pode falar? Pelo medo de perder pessoas, pelo medo de que essas pessoas possam ir embora. Mas existem também as pessoas que admiram as pessoas que têm dinheiro e que não têm narrativa de sacrifício. Olha a Silvia Braz. Silvia Braz tem milhares de seguidoras, que ela vive ali o luxo, o alto padrão, e tem pessoas que se inspiram nela, que não precisam que a Silvia Braz vai ali contar uma história triste para justificar o luxo e a alta costura que ela vive na rotina dela. Só que o medo da admiração que foi conquistada naquela árvore que floriu naquela primavera, naquele verão, né, que pessoas pararam para admirar, faz com que quando chegue no inverno a gente tenha medo de soltar alguns velhos hábitos para renascer e se renovar, por medo de perder a admiração ou até a utilidade que algumas pessoas tinham na nossa vida quando éramos um pouco, né, quando éramos pequena ou quando éramos mais insegura. Então tem algumas pessoas que se sentem mais confortáveis quando estamos mais inseguras, quando estamos, né, em algum lugar ali que não seja tão grande assim. Então, essa semana eu tenho refletido muito sobre isso, porque
vocês vão ver uma mudança muito significativa na minha vida, no meu conteúdo, nas minhas escolhas, e logo eu, né, que gosto muito de mudança, venho mudando muita coisa na minha vida, tanto que mudei a minha realidade significativamente, enfim, passo por isso e tenho dificuldade de me despedir e é muito difícil, sempre foi muito difícil. Por exemplo, quando eu ia fazer um curso de marketing, quando eu passava por uma mentoria, era muito difícil para mim implementar aquilo que eu estava aprendendo na mentoria, porque era tanto tempo comunicando de um determinado jeito, era tanto tempo agindo de uma determinada forma, que dá medo de fazer diferente. Dá medo. Quando eu comecei a vender na internet, eu morria de medo de oferecer meu produto, eu tinha medo do julgamento, de como as pessoas iam interpretar se eu oferecesse um produto meu. Então, é muito difícil. Por que eu tinha medo? Porque eu tinha medo que as pessoas não gostassem de mim, porque eu tinha medo que as pessoas fossem embora. Hoje, eu respondi isso para aquela moça que me acompanhava há muito tempo, né, e que disse que não estava mais se conectando, que seguia por hábito. Falei, olha, tem milhares de conteúdos e vídeos aqui na internet, e para você encontrar alguém que você vai se conectar, que alguém que você vai se identificar, né? Porque não faz sentido por hábito ficar aqui consumindo o meu conteúdo, sendo que esse conteúdo já não me inspira, já não faz mais tão feliz. Então não vale a pena a gente ficar obrigando as pessoas a serem as mesmas para que a gente se sinta confortável. E o contrário também não é justo. Eu querer que vocês fiquem aqui se vocês já não se conectam mais comigo, né? E é importante que as pessoas tenham essa liberdade de poder seguir e de se conectar com novas pessoas. E faz parte da vida essa reciclagem de grupos e por aí vai. Então, quando eu vi essa notícia, né, da Thaís Carla, eu falei, cara, ela foi muito corajosa, porque ela construiu um público pautado numa narrativa de corpos reais. Depois ela mudou a narrativa, algo, né, fez ela pensar diferente, e ela foi numa nova direção, totalmente diferente da que ela construiu. E claro que isso respingou ali, né, no ambiente também que ela estava. E, independente da mudança que a gente viva, isso vai respingar no ambiente. Existem pessoas que não vão mais se conectar com a gente quando a gente mudar, e tá tudo bem. Essas pessoas têm o direito de se relacionar com outras pessoas que estão mais alinhadas. O fato é que eu acho que ninguém deveria ter que se moldar para caber nas expectativas, né? Outra coisa também que eu vi na semana passada foi a entrevista do Zé Felipe falando, né, que a Virgínia não era mais a mesma Virgínia que ele conheceu. Ela não é mais a mesma. Minhas filhas falam isso também. A Virgínia não é mais a mesma. Foram minhas filhas que me apresentaram a Virgínia, né? E aí alguém entrevistou ela e disse assim, você viu a entrevista do Zé? Que ele falou que você não é mais a mesma de quando ele te conheceu? Aí ela, assim, realmente eu não sou mais a mesma e nem teria como eu ser a mesma. Eu tenho 3 filhos hoje, eu não sou mais aquela menina que fica lá no quarto, eu tenho um monte de responsabilidade, eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de funcionários, como que eu vou ser a mesma lá de trás? Então, às vezes, a gente fica na mesmice porque é seguro aquele lugar ali de já saber como funciona. E toda vez que a gente vê alguém agindo diferente do que sempre agiu, isso dá medo, porque o desconhecido, ele de fato, ele assusta, né? E assusta até para quem está mudando. Quem está mudando passa por esses medos, passa por esses desafios. Eu tô aqui apavorada com o meu processo de mudança. Eu que sempre amei bolas na casa, depois que eu fui integrando tudo isso que eu ganhei lucidez sobre mim, eu olhava para as bolas e eu dizia, isso aqui não combina comigo, eu preciso apagar essas bolas da parede, amanhã eu vou lá comprar tinta para começar a deixar esse apartamento mais neutro. E isso é só o começo, porque quando a gente muda dentro, quando você olha para o lado de fora, algumas coisas que você sempre se identificou, que foi aquele teu florescer do verão passado, da primavera passada, você olha para aquelas folhas e você diz, nossa, isso aqui não combina mais comigo. Aí no inverno você solta,
para poder florescer, para poder renascer. E eu tô muito assustada com essa mudança que eu tô vivendo agora, porque quando eu olhei para as bolas e eu falei, eu preciso pintar essas paredes de branco, eu disse, nossa, vem uma grande mudança por aí. Então, várias roupas que eu olhei no meu guarda-roupa e eu disse, isso aqui não pode ser mais eu não me identifico mais com isso. E faz parte, né? Faz parte da vida e a única coisa que a gente não pode parar é a mudança. E se a gente tenta parar a mudança, a gente para a prosperidade, a gente para a evolução, a gente para o fluxo. E por mais que as pessoas digam, nossa, como você é inconstante, você muda muito. Eu mudo muito, mas eu consegui sair de um lugar de muita escassez para um lugar onde eu tenho um pouco mais de liberdade já há alguns anos, tanto para mim quanto para minhas filhas, e eu fiz isso mudando, fiz isso me reinventando, fiz isso soltando folhas e renascendo o tempo inteiro. Então, eu acho a mudança algo muito saudável, porque é impossível você mudar a sua vida sem querer mudar nada dos seus comportamentos, sem querer mudar nada da forma que você pensa, sem querer mudar nada da forma como você age, né? Só que para isso a gente também tem que conseguir sustentar as pessoas que saem da nossa vida dentro desse processo de mudança, né? E vimos isso agora refletido na vida da Thaís Carla, né? Essa separação. Enfim, eu acho que é possível que algumas pessoas continuem na nossa vida, desde que elas consigam lidar com a nossa mudança. E desde que essa relação ela seja ressignificada, desde que o outro mude também. Eu acho que é um processo, porque não tem como a gente mudar e a relação não mudar, e a casa não mudar, e o guarda-roupa não mudar, não tem como, é impossível. Como é dentro, é fora também. Mas não é fácil, não é tão simples assim. Mas é isso, né? Que nós possamos abraçar as nossas mudanças, que a gente encontre coragem para sustentar e lidar com as pessoas que vão embora dentro do nosso processo de mudança, as mudanças de relação que acontecem dentro de um processo de mudança, que são, para mim, é a parte mais dolorosa do processo de mudança, são as pessoas que partem, ou a mudança das relações. Por exemplo, quando eu devolvi o cartão que eu tinha da minha avó, porque minha avó é aposentada da prefeitura e ela foi embora já há muitos anos, né? Mas eu já falei o quanto eu era dependente dela, o quanto ela era meu socorro. Ai, vó, preciso de dinheiro, enfim. E ela gostava, né? Ela sempre mandava dinheiro e ela sempre queria me ajudar. E chegou um momento que eu falei, vó, eu não quero mais que você me ajude. Por favor, para de me ajudar, porque eu preciso crescer. E crescer, ganhar autoconfiança é igual um músculo, você precisa exercitar. A gente não fica autoconfiante dependente dos outros. A autoconfiança é uma construção nossa, né, que precisa desse exercício de ir na academia para a perna crescer, tem que ir lá no aparelho exercitar a academia, a perna na academia, e isso dói. E a autoconfiança é a mesma coisa, só que enquanto a gente tem alguém ali que a gente pode contar, a nossa confiança não tá na gente, tá naquela bengala, tá naquela muleta que tá ali do nosso lado. Essa muleta pode ser uma mãe, pode ser um marido, pode ser qualquer pessoa, a gente tá sempre buscando uma muleta para se sentir mais segura, para se sentir mais confiante. E quando eu pedi para minha avó, por favor, para de me mandar dinheiro, para de me ajudar, porque eu preciso crescer, eu preciso confiar em mim, eu preciso sustentar os meus BOs, eu preciso aprender que se eu fiz um problema, sou eu que tenho que resolver. Isso mudou a nossa relação. Por quê? Porque eu mudei meu comportamento. Logo, é muito complicado para alguém que sempre te ajuda entender qual é o meu papel agora dentro dessa vida, dessa pessoa. Porque eu achava que o meu papel era dar dinheiro, o meu papel era servir. E tem muita gente hoje dentro de um relacionamento que acha que a única importância que ela tem é de pagar alguma coisa, é de dar dinheiro, é de sustentar, é a utilidade que essa pessoa tem na vida. Então, a partir daquele momento, eu tive que lidar com a Dani, que é a criança carente que foi criada por essa avó, e com a diminuição de frequência, de ligação. Antes ela ligava porque ela se preocupava, você tá precisando de alguma coisa, não sei o quê, vou te mandar um dinheirinho. E a partir do momento que ela não vai mandar mais esse dinheirinho, isso causa um desconforto muito grande na nossa relação. Então hoje, só que por um lado, ela hoje vive bem, porque não importa o que aconteça na minha vida, tipo, passei por um problema de coluna, ela em nenhum momento precisou
resolver isso, seja financeiramente ou de qualquer outra forma. Em nenhum momento ela ficou preocupada em excesso. Por quê? Porque ela sabia que eu ia dar conta, que eu ia resolver, que eu ia procurar vários médicos, que eu ia fazer os exames. Ela, claro, a gente se fala, essa semana a gente se falou, só que mudou a nossa relação. Porque agora eu não tenho mais aquela protetora, é aquele cordão umbilical que corta, sabe? Aquele desmame, assim. E eu chorei muito por isso. Eu chorei muito porque eu me senti a rejeitada, né? Aquele gatilho daquela ferida da rejeição, do tipo assim, eu queria que ela continuasse do mesmo jeito que ela era, mas não tem como ela continuar do mesmo jeito, porque eu mudei também. Então é muito desafiador a mudança que acontece nas relações quando a gente muda, né? Eu já falei que eu tinha amigas de 2 décadas, nós éramos amigas há mais de 20 anos, e quando eu entrei no autoconhecimento, que eu fui perdendo o gosto de algumas coisas, a gente não soube lidar com essa mudança. Elas não souberam lidar com o fato de eu não gostar mais de algumas coisas. Eu comecei meio que ser a chata do rolê, né? Eu também tive dificuldade de, tipo, só queria falar sobre isso e não consegui respeitar que elas estavam em outro momento que eu não fazia mais parte daquilo. E quando a gente não tem essa maturidade para entender que a relação não precisa acabar, mas que ela vai se transformar, e isso é inegável, às vezes a gente acaba colocando um ponto final numa relação que não precisa finalizar, que não precisa, né, concluir. Hoje eu tenho essa percepção, mas antes eu tinha essa dificuldade. Por quê? Porque toda vez que eu via alguma coisa que estava muito desconfortável para mim, ao invés de transformar aquilo, que é um elemento que eu tenho muito forte no meu mapa, que é fogo, o fogo ele transforma. Quando você passa uma pipoca no fogo, transforma. Quando você passa uma massa de bolo crua no fogo, transforma. Mas na sombra, o fogo destrói. Então, toda vez que um projeto não fazia sentido mais para mim, eu ia lá e destruía aquele projeto, finalizava, excluí muitos canais aqui na internet. Hoje eu entendo que eu posso viver na luz dessa potência de fogo, que é a transformação. Então, ao invés de olhar para uma relação e querer destruir um projeto e querer destruir, eu vou transformar e eu vou aceitar que nessa transformação muda a relação, ou algumas coisas às vezes acabam saindo. Então, essa transformação que eu estou vivendo na minha vida agora, em outros tempos, eu ia excluir esse canal aqui para me reposicionar em um novo lugar para não viver a rejeição de algumas pessoas. Hoje eu já entendi que eu vou mudar e eu vou continuar mudando e algumas pessoas vão se desconectar de mim e tá tudo bem. E eu quero que cada pessoa se sinta livre para seguir o seu caminho e para seguir pessoas que estejam mais alinhadas com ela. O que não dá é pra gente ficar, né, a gente evitar a nossa mudança, porque algumas pessoas não conseguem lidar com ela, né? E eu acredito que as relações, elas se transformam, elas podem se transformar, mas é algo de dois, assim, é algo que precisa acontecer das duas partes. Então, eu nunca mais vou ter a minha avó do jeito que ela era antes, cuidadora, porque crescer envolve deixar algumas coisas para trás. E eu confesso que, claro que eu sinto saudade daquela relação onde eu era bem pequenininha e eu, ai, vó, preciso. Mas faz parte do processo. A gente continua, né, se relacionando. Inclusive, hoje ela vem para Santa Catarina, ela chega amanhã. E a gente já combinou de se ver e vamos esperar ali as pimpolhas vir de férias também, que minhas filhas vão passar uma semana aqui comigo de férias. E aí marcamos, né? Ela vai vir aqui para casa e tal. Então, não é que a gente não se fala mais, mas dizer que a nossa relação não mudou, não tem como. A nossa relação mudou. Então, é muito desafiador mudar, mas vale a pena, eu acho que vale a pena. É triste, porque a despedida, o apego que a gente tem, aquilo que a gente criou, sendo quem nós éramos, é muito grande. E dá um medo de que as pessoas não nos amem. Dá um medo de ficar sozinha. E por um tempo a gente fica sozinha. Eu fiquei um tempão sozinha, até ter novas amigas. Eu não tenho amigas para ir no shopping, mas eu tenho amigas que eu converso, que eu troco áudio, né, no meu telefone, e por aí vai.
mas eu fiquei um tempo sem ter com quem conversar, desde que eu saí da relação das minhas velhas amigas e alguns anos solitária, assim, sem ter com quem dividir. Mas foi bom porque eu também ganhei esse relacionamento comigo, fortaleceu esse músculo da autoconfiança. E hoje também eu tenho comigo que eu só quero estar com quem é capaz de respeitar as minhas escolhas, de quem é capaz de respeitar as minhas decisões que só dizem respeito sobre a minha vida, né? Toda vez que eu mudo a minha casa, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou fazendo aqui, vivendo a minha vida, que só diz respeito a mim. Os resultados vão vir para mim, as consequências também vão vir para mim. Então, se uma pessoa não consegue respeitar uma escolha, essa pessoa está querendo me dominar, ela está querendo me ditar e tirar o meu livre-arbítrio. Então, eu também prefiro que essa pessoa se afaste, eu também prefiro que essa pessoa siga o caminho dela e busque novas relações, né? Mas enfim, gente, mudar é desafiador e toda vez que a gente muda, alguma coisa fica para trás. Seja uma loja que você deixa de frequentar, seja um tipo de conversa que você não se conecta mais, seja às vezes uma pessoa que a afinidade muda, às vezes a relação dos dois vai se transformar, não é mais marido e mulher, mas pode ser que se transformou em dois bons amigos aí, né? E hoje eu vejo, por mais que eu mude, a minha dificuldade de mudar, eu tô sempre buscando relacionamentos do passado. Eu tô sempre voltando em relações passadas, por quê? Porque é muito mais fácil lidar com aquilo que a gente já conhece do que lidar com o desconhecido. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu tô um tempão sozinha já. Ai! E essa minha nova versão reflete um pouco sobre essas questões de relacionamento. E aí, esses dias, eu vou deixar isso para outro assunto, né? Sobre as coisas que eu estava pensando sobre relacionamento. E eu pensei, nossa, por isso que é tão difícil para mim, né? O novo, o desconhecido, ele assusta. E eu descobri tanta coisa sobre mim nesse rolê de relacionamento. E eu falei, nossa, complicado. Mas enfim, estou aqui me despedindo do passado, não do passado relacionamento, né? Internamente, assim, eu comigo mesma, ganhando consciência sobre algumas coisas, sobre essa minha necessidade de voltar no passado, de mudar o passado, de consertar o passado. Por isso que eu fiz algumas escolhas ano passado, muito focadas no meu passado, mas passado foi feito para passar e estou agora me abrindo para viver coisas novas. Então, estou muito feliz. Acho que a parte do frio na barriga já passou um pouco mais, assim. Acho que eu já consegui integrar muita coisa aqui. E agora é isso. Bora pintar esse apartamento de branco para ver o que vem nessa nova Dani. E lá no outro canal uma pessoa falou assim, nossa, mas essa mulher tá sempre se despedindo, toda hora se despedindo. Sim, gente, toda da natureza, todo inverno, é importante a gente se despedir de algumas coisas que não fazem mais sentido pra gente, não. E eu espero algumas despedidas aí para que eu possa viver sempre esse processo de reciclagem, né? E a gente precisa soltar. A pessoa se forma na faculdade, tem que soltar aprendiz para viver a profissional. Fez um curso de terapeuta, ok, você vai estar sempre aprendendo, mas se posiciona como uma profissional. A gente crescer faz parte de deixar sempre alguma coisa para trás. E é isso, minha gente. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, um conteúdo mais reflexivo, um conteúdo para falar de mudança, um conteúdo para a gente também aceitar as pessoas que vão sair da nossa vida, isso é fato. Quando mudarmos, pessoas vão sair da nossa vida quando a gente decide mudar. E quanto antes a gente aceitar isso, mais fácil fica da gente abraçar as mudanças que já estão prontas aí para acontecer na nossa vida. Certo? Então tá, a gente se vê em breve nos próximos vídeos.